suas emoções e as suas ações, elas vão estar distantes da palavra de Deus. Amém? A gente vai ver alguns casos aqui que estavam acontecendo. E o que estava acontecendo nessa igreja? Eles estavam desesperados perante a morte. Desesperados com aqueles que morreram e não sabiam o que tinha acontecido ou o que iria acontecer com eles. A dúvida desse povo era simples aos nossos olhos hoje, mas para eles não era tão simples. Eles não sabiam, olha, estamos na igreja, no meio da perseguição, alguns irmãos morreram. E aí, o que vai acontecer com eles? Jesus vai voltar e eles não vão estar aqui. Hoje a gente tem um entendimento mais claro sobre isso, amém ou não? Amém? Mas aquele povo, eles estavam com um entendimento ainda muito preliminar de alguns assuntos. Amém? Irmãos, eu perguntei, você sabe como vai ser? Você sabe como que você tem que esperar a vinda do Senhor? E a perguntinha-chave, que todo mundo quer saber, você sabe quando será a vinda do Senhor? Alguém sabe? Alguém acha que pode ser agora? Pode ser a qualquer momento? Ou acha assim, não, acho que tem muita coisa para acontecer, demora no mínimo mais uns 13 anos, 14 anos, e faz a conta? Vocês sabiam que na história teve muita gente que fez conta? E chegou a alguns números? Sabiam? A história da igreja tem um evento interessante que é lá no ano 1000 depois de Cristo. Existem referências ao milênio. Sim ou não? Quem gosta aí de estudar escatologia. E aí, milênio, e a gente está chegando no ano 1000 depois de Cristo. E aí, aqueles homens e mulheres que tinham essa convicção de que Jesus voltaria no ano 1000, quando estava chegando perto do ano 1000, mudaram muito a forma de viver. Se Jesus voltasse, se você soubesse que Jesus vai voltar daqui amanhã, como é que seria a sua forma de viver? Seria a mesma coisa que está sendo? A gente vai falar um pouco disso hoje. Amém? Quem acha aqui que a gente precisa estudar como vai ser o fim de todas as coisas? Deixa eu dar um passo antes. Quem aqui tem um pouco de preguiça na hora que a turma começa a discutir alguns assuntos e não chega a uma conclusão? Do tipo, o fim de todas as coisas vai acontecer desse jeito, ou então desse jeito, vai ter o milênio, Jesus vai voltar, vai ter o homem, o abominável, vai ter o homem da iniquidade, e vai ter a besta que surge do mar. Quem que tem um pouco de preguiça por não conseguir entender bem e dá uma preguiça assim, não vou estudar isso não. Quem tem? Levanta a mão junto comigo, 1, 2 e... Né? Mas, a gente vai ver aqui que, às vezes, a gente não tem um entendimento sobre algumas coisas básicas que podem atrapalhar muito a nossa vida. Amém? Então, eles estavam faltosos nesse entendimento de como seria a vinda do Senhor e estava atrapalhando a vida deles. A gente vai ver o contexto aqui. Amém, irmãos? Entender sobre o fim das coisas nos dá o entendimento correto do mundo, nos dá o entendimento correto de nós mesmos e nos dá a esperança que todos nós precisamos. Amém? E é fato que, desde que lá em Atos 1, né, quando os galileus veem Jesus subindo aos céus, vêm os anjos, e eles falam, galileus, do mesmo jeito que vocês viram ele subindo, ele vai voltar no meio das nuvens. E desde aquele momento a igreja aguarda o retorno de Jesus. Amém? Quem está aguardando o retorno do Senhor aí? Amém. Glória a Deus. Irmãos, o contexto já foi muito falado aqui, então eu vou passar ele de forma rápida, mas algumas coisas a gente precisa relembrar para trazer o entendimento desse texto. A igreja de Tessalônica, Paulo estava com uma direção, e aí ele tem uma visão, e nessa visão fala, passa a Macedônia, ajuda-nos. Ele vai para a região da Macedônia, fica em Filipos um tempo, né, é perseguido e vai para Tessalônica. Tessalônica, Paulo chega e fica quantas semanas na sinagoga pregando? Todo mundo lembra a pastora Marilene ensinando isso aí, né? 3 semanas. Ele passa mais algum tempinho ali, mas de qualquer forma a igreja é uma igreja que teve um ensino curto. Não foi uma igreja igual Paulo ficou em Éfeso 3 anos, muito tempo ensinando. Então foi um ensino que foi rápido. E aí Paulo, no meio daquela perseguição, tem que sair. E aí ele manda Timóteo.
Timóteo, vai lá e vê como está essa igreja. Se eu for lá, eles vão me perseguir, vão perseguir os irmãos. Vai morrer gente demais. Então, por amor daquela igreja, Paulo não vai e envia Timóteo. E aí Timóteo vai e traz um relatório. E um relatório muito, muito, muito legal. A igreja de Tessalônica, igual está no capítulo 1, é uma igreja que é exemplo para muitos. Olha que legal. Uma igreja que encarou o ensino do apóstolo como palavra de Deus. E ele toma essa referência aqui de novo. Uma igreja que, mesmo em pouco tempo, a fé deles ficou tão firmada ao ponto de que, no meio daquela perseguição toda, pessoas morrendo na igreja por conta da perseguição, e a fé deles estava firme no Senhor. Mas tiveram alguns probleminhas que Timóteo relatou e que Paulo teve que tratar. Os irmãos lembram? Quando o pastor Fabrício trouxe a questão da imoralidade? Aquela igreja estava no meio de uma sociedade muito imoral. Qualquer semelhança com o Brasil é apenas uma semelhança. Mas os cultos levavam à imoralidade, era uma coisa que se via em todo lugar. Então, Paulo falou, não é porque é cultural que é moral, não é porque é cultural que tem que ser seguido. A palavra do Senhor nos chamou para uma mudança, amém? E ele orienta o povo de Tessalônica com relação a isso. Ele também exorta no que diz respeito à ajuda, continuem ajudando. Mas o pastor Glauco até trouxe, né, já trazendo um spoiler de 2 Tessalonicenses, o quê? Existia pessoa que no meio daquela ajuda toda, não queria trabalhar. A igreja ajuda, para que eu vou trabalhar? Né? Então ele exorta com relação a isso. E aqui a gente vai ver nesse texto com relação ao entendimento da segunda vinda do Senhor. Amém? Amém. O que a gente vai ver nesse texto aí? Como vai ser a vinda do Senhor? A partir desse entendimento, como que a gente tem que viver, como que a gente tem que consolar uns aos outros, e aquela pergunta que todo mundo quer saber, quando que será a vinda do Senhor? Esse texto fala. Vem? Quem quer ler ele? Vamos ver então. Amém. Vamos ler o texto? Antes vamos orar. Pai, pedimos ao Senhor, Deus, a graça do Teu Santo Espírito, agindo no nosso meio, trazendo-nos, Deus, o entendimento da Tua palavra, Pai. Nós não podemos, Pai, no nosso raciocínio, na nossa capacidade de leitura, interpretação, extrair, Deus, a palavra do Senhor, e para isso o Senhor nos presenteou com o Teu Santo Espírito. Então, que o Teu Santo Espírito dirija todo momento do culto aqui, assim como já tenho feito, e traga a nós, Pai, no nome de Jesus, o entendimento da Tua palavra, e até mais do que isso, não apenas o entendimento, mas uma fixação tal que isso molde, Deus, a nossa forma de crer, de pensar, de agir, no nome de Jesus, e sempre, Pai, para que o nome do nosso Senhor seja glorificado. No nome de Jesus. Amém. Vamos ler? Então, a Ara, tá? Capítulo 4, verso 13, diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. No capítulo 5 agora. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz
e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estão fazendo. Amém? Glória a Deus. Vamos começar aí no verso 13. Paulo já começa falando aí, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Ou seja, eles tinham uma ignorância, uma falta de entendimento com relação aos que dormiam. Esses que dormem aqui é pessoas que morreram, que estavam no meio deles e morreram. Ok? Então, ele tá exortando aqueles a ter um entendimento sobre isso. Amém? Então, às vezes a gente, especialmente em meios onde há muita discussão, às vezes a gente fica com alguma preguiça de não ter um entendimento sobre alguma coisa, mas se está na palavra de Deus, irmãos, ela é completa e a gente precisa compreender. Amém? Amém? Toda a Escritura ela é útil. Toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Então, a gente não precisa entrar em discussões não, mas sobre todos os assuntos, a instrução está na palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, Paulo não queria que aqueles irmãos fossem ignorantes e o Espírito Santo o inspirou a escrever para que nós aqui hoje não sejamos ignorantes com relação ao retorno do Senhor. Amém? O que estava acontecendo? Eles estavam amedrontados. Olha a teologia da morte de parte daqueles irmãos. Paulo, quando ensinou que Jesus voltaria. Amém? Só que o que aconteceu? Alguns irmãos foram perseguidos e morreram. E eles estavam com receio. Eles morreram, Jesus vai voltar, eles não vão estar aqui. E agora? Para a gente é um entendimento muito simples, porque graças a Deus a gente fez parte da escola bíblica dominical e a gente sabe o que vai acontecer. E Paulo vai falar aqui. Mas era uma dificuldade deles. E irmãos, quando você não tem a certeza daquilo que aconteceu com alguém que morreu, não tem como voltar. Então, eles estavam amedrontados. Eles estavam com receio, não apenas daqueles que morreram, mas eles estavam numa região onde havia muita perseguição e mais pessoas poderiam morrer. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então, Paulo os exorta para que não queremos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para quê? Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. E aqui tem um negócio legal, irmãos. Muito legal. A morte, para todo ser humano, não é algo que a gente lida tão bem. Mas é muito diferente aqueles que morrem com a esperança e aqueles que morrem sem a esperança. E é esse dualismo que Paulo está fazendo aqui e ele vai continuar fazendo até o final do texto que a gente leu. Amém? É muito tranquilo, muito mais tranquilo, quando há a esperança clara. Vou dar o exemplo do Titi. Titi está aí? Me permita o exemplo, a gente passou, Deus escolheu recolher a Aurinha na semana passada, e a gente veio aqui, e glória a Deus, estávamos unidos aqui, na segunda-feira, e na hora que eu fui conversar com o Tiago, a gente conversando, consolando, eu falei com ele assim, a gente fala meio pisando em ovos, mas falei, Tiago, o bom é ter a certeza de que ela está com Deus. E o Tiago me abriu um sorriso e falou, esse sorriso é sobrenatural, irmãos. A convicção, no meio do sofrimento, ter a convicção da esperança é sobrenatural.
Irmãos, só tem isso filho de Deus. Só tem isso filho de Deus. Todos, no mundo inteiro, somente quem é filho de Deus tem essa convicção. Amém? Irmãos, vamos entender essa questão do sofrimento com e sem esperança. Você já passou por uma situação, porque qual que é o grande ponto do ímpio? E falar de morte é uma pega muito grande, né? Os irmãos aqui de Tessalônica estavam a ponto de morrer, muitos morreram e outros estavam a ponto de morrer. É um ponto muito forte para a gente evangelizar, sabia? Sabe por quê? Porque o ímpio, ele não sabe o que vai acontecer. E aí tem desespero completo. O pastor Almir me ensinou, uns 15 anos atrás, quando perdemos um irmão aqui na igreja, ele virou e falou: Gabriel, a gente muito triste, né? Ele falou: para o cristão, a morte tem que trazer, no máximo, dor e saudade, mas nunca desespero, porque nós temos a certeza da nossa esperança. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Então, quando a gente tem vamos até sair um pouco desse contexto, quando a gente tem uma situação em que a gente precisa despender muito, um sofrimento muito grande, mas a recompensa ela é clara, a gente encara esse sofrimento de uma forma diferente, sim ou não? Vamos dar uns exemplos completamente fora desse assunto. Por exemplo, quem aqui gosta de tirar sangue? Tem prazer em ir lá e furar e tirar sangue? Alguém? Não. Mas se você fala assim, ó, eu estou com uma dor aqui, esse negócio pode ser sério, então eu preciso ir lá tirar sangue, que eu vou ter informação, isso pode até salvar minha vida. O que você faz? Você vai lá e passa pelo sofrimento, né? Seria muito mais tranquilo do que se fosse lá somente tirar o sangue sem uma recompensa clara. Sim ou não? Alguém gosta de ir na academia aqui? Levanta a mão quem gosta. Tem 2 doidos ali, depois vocês perguntam como é que faz para gostar. Mas por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente faz academia porque sabe que tem uma recompensa, né? Eu vou contar um caso para os irmãos, aconteceu uma vez comigo. A gente ia fazer uma viagem, 2 famílias, e nesse lugar que a gente ia tinha 2 quartos, um quarto muito bom e um quarto mais ou menos. Aí o que a gente fez? Faltam 10 dias. Quem que vai ficar com o quarto? Aí a gente fez uma competição. Quem perdesse mais peso, o casal que perdesse mais peso ia ficar com o quarto melhor. Em 10 dias teve gente que perdeu mais de 10 quilos. Teve gente que dava 2 voltas por dia na Lagoa da Pampulha, nadava por 1 hora, não comeu carboidrato e ainda fez aquela técnica de desidratação que o lutador faz, quem já viu. Por quê? Porque tinha uma recompensa muito clara. E aí ela submete a um sofrimento. Ela aceita o sofrimento. Então, por que eu estou falando isso, irmãos? Quando o sofrimento, dependendo do tamanho da recompensa, a gente tem que lidar diferente com esse sofrimento. Amém? Amém. E a palavra de Deus nos ensina um negócio que eu acho muito legal. Talvez o Rafael vai saber. Você sabe qual que é a bisavó da esperança? Da esperança? Vai pensando aí. Romanos 5 fala que a bisavó da esperança é a tribulação. Porque a tribulação gera perseverança, então a perseverança é filha da tribulação. A perseverança gera a experiência, e a experiência gera a esperança. É só uma brincadeira para a gente gravar o versículo, mas Deus usa as tribulações para isso gerar em nós a esperança. Quem que nos momentos de dificuldade teve a sua fé mais fortificada em Deus? Alguém? Amém? Ao ponto que talvez, se Deus não nos permitisse a tribulação,
a gente não olhasse tanto para a nossa esperança, a gente não falasse Maranata com tanto fervor. Amém? Por isso que muitas vezes em locais onde há perseguição, a igreja é mais fervorosa e anseia mais pelo retorno de Cristo. Amém? Então, irmãos, mas a nossa diferença para aquele que sofre sem esperança tem que ser completamente diferente. Amém? Vamos para o verso 14. Mas então, como que vai ser essa vinda do Senhor? No verso 14 fala: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então, eles estavam com a dúvida: aqueles que morreram, o que vai acontecer? E aí Paulo ensina: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. O que ele está falando aqui? Jesus morreu e ressuscitou. A gente vai lá em 1 Coríntios 15, Jesus, ele venceu a morte. Então, para Jesus conseguir fazer isso é nada. Jesus é soberano acima da morte. Amém? Aquilo que causa desespero em você é nada para o Senhor. Amém? É essa comparação que ele está fazendo aqui. Então, o que ele vai fazer? Aí ele fala: mediante Jesus trará em sua companhia os que dormem. Então, aqueles que morreram não estão perdidos. Quando vier o dia, a gente vai ver no próximo versículo, eles serão ressuscitados primeiro. Amém? Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. O que ele está falando com esse precederemos os que dormem? Havia dúvida. Então, assim, eles não vão estar aqui com o Senhor. Então, será que vai ter alguma forma diferente para eles e para nós? Então, o que ele está falando assim: quem morreu em Cristo está tranquilo no dia do Senhor. Quem está vivo em Cristo, de igual forma. Não existe melhor ou pior ter morrido ou estar vivo quando Jesus voltar. Amém? Então, isso já mostra, já cancela aquele desespero que ele estava. Se eu morrer, eu não vou estar aqui quando Jesus voltar, e agora? Parece uma dúvida simples, mas lembro que Paulo passou pouco tempo naquela cidade, possivelmente aquela igreja não absorveu completamente esse entendimento, e por isso que tem essa carta. Para nós aqui, que já estamos ouvindo há muito tempo, é bem tranquilo, sim ou não? Amém? Então, glória a Deus. No verso 16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, Paulo discorre como que vai ser a vinda do Senhor. Como que vai ser a vinda do Senhor? Jesus, o Senhor, dará a palavra de ordem. É uma figura do tipo, o general falou, vai começar, é agora. Então, ele dará a palavra de ordem. As palavras que estão aqui são palavras do contexto militar mesmo. E aí o arcanjo falará, como resposta a essa ordem, e a trombeta soará. Quem já leu o Apocalipse, Daniel, tem muito o entendimento dessa trombeta, não é? O que ela faz? É um marco de que aquilo vai acontecer. Amém? E aí o que vai acontecer? O Senhor descerá dos céus. Exatamente aquela figura que o Senhor subiu e foi prometido que ele voltaria, o Senhor descerá dos céus. Irmãos, eu ia falar isso depois, mas vou falar agora. Olha uma estratégia de evangelismo interessante. Eu estava pensando nisso outro dia. Às vezes você está conversando com um incrédulo, ele fala que algumas coisas são loucura. Por exemplo, casal de namorado, 20 e poucos anos de idade, e por seguir a Bíblia, não tem uma vida de relações ativa. Isso é loucura para o mundo, não é? Alguma outra loucura para o mundo? O seu patrão não é um cara bom e você se submete a ele como ao Senhor. Se não for algo para pecar, você vai se submeter, porque você é crente.
Isso é loucura para o mundo. Eu estava pensando, não, a próxima vez que me fala, eu vou falar o seguinte: você está achando isso loucura? Deixa eu te falar o que é loucura. O Filho de Deus vai vir no meio das nuvens. E eu não só espero isso acontecer, não. Eu tenho convicção que isso vai acontecer. Isso é loucura. E aí você vai ter mais oportunidade de falar de Deus. Amém? Glória a Deus. E aí o que vai acontecer? Os mortos ressuscitarão primeiro. Às vezes algumas pessoas pensam um pouco nesse termo, os que estão mortos vão ressuscitar primeiro, e depois os que estão vivos serão arrebatados com ele. Eu não vou muito na linha de separar muito esse tempo, porque logo em seguida ele usa a palavra juntamente, né? Descerá dos céus, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então, nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com os mortos. Amém? Então, esse texto me faz parecer o quê? Jesus voltou, os mortos ressuscitam, os que estão vivos, aí em 1 Coríntios 15 mostra de forma maravilhosa, são transformados e são arrebatados junto com ele. Glória a Deus! Irmãos, esse dia vai ser muito maravilhoso. Esse dia vai ser aquele dia que a pessoa falava assim: nossa, mas eu não crio muito assim, mas ele vai ver. Como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, ele vai ver. Não vai ter aquela abertura assim, ah não, mas eu crio um pouco diferente. Só que nesse momento não vai ter tempo mais. Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Amém? Glória a Deus. E aí, irmãos, tendo o entendimento de que Jesus vai voltar, e aqueles que estão em Cristo estão seguros, Paulo exorta, sabendo disso, consolem uns aos outros com essas palavras. No meio da dificuldade, consolem uns aos outros, dizendo, a nossa esperança, ela é real. Nós temos a convicção de que Jesus vai voltar. Nós temos a convicção de que estaremos com o Pai. Amém? Glória a Deus. No capítulo 5, e ele começa a falar, agora talvez houvesse uma pergunta que tem em todo lugar: quando vai ser a volta do Senhor? Quando que vai ser? Deixa eu só fazer uma enquete aqui. Quem acha que a volta do Senhor está bem próxima? Não, primeiro uma pergunta para ver se está todo mundo alinhado com o entendimento. Quem acha que pode ser agora? Quem acha que, pelo que tem na Bíblia, certamente vai demorar? Alguém acha isso? É? Então a gente vai ver aqui algumas coisas, a gente vai alinhar esse entendimento conforme a palavra de Deus. Amém? Mas agora, achismo. Quem acha que vai ser na nossa geração? Quem acha que vai ser numa geração próxima? Uma das próximas gerações, porque a coisa está aprofundando muito, né? Quem acha que pode ser daqui mais de 1000 anos? Ninguém não? Então, beleza. Então, a gente vai ver muito isso aqui hoje. Essa segunda parte foi achismo. A gente vai ver como que a Bíblia nos orienta a viver com relação ao dia e a época da volta do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, quando será? Irmão, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Então, Paulo já tinha ensinado sobre isso. E tinha gente perguntando. Ou seja, a Bíblia ensina a gente e a gente ainda fica filosofando. Né? A gente ainda fica tentando acertar a data. Tem muita gente tentando acertar a data. Cuidado com esses. Não vou desenvolver muito isso aqui, não. Tem muita gente tentando acertar a data. Então não há necessidade de escrever. E aí, pois vós mesmos, no verso 2, estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Primeiro vamos falar de dia do Senhor. Sabia que esse termo, dia do Senhor, ele aparece em vários lugares na Bíblia? Especialmente no Antigo Testamento aparece em vários lugares. E você sabe com o que está relacionado o dia do Senhor? O dia da ira do Senhor. Se você pegar lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento, o dia do Senhor é o dia que Deus vai levantar e vai falar assim: a paciência acabou com os meus inimigos. O dia do Senhor, ele é chamado de o grande e terrível dia, no Antigo e no Novo Testamento.
O dia do Senhor é algo que será maravilhoso. A gente vai ver no próximo versículo aqui, para uns, mas vai ser terrível para outros. Vai ser o dia em que acabou. Tudo que você ouviu, não tem jeito mais. Amém? E aqui ele usa a metáfora do ladrão. Não é nem uma metáfora, é uma comparação direta mesmo. Ele compara o dia do Senhor, a forma que ele vem como um ladrão de noite. E ele também faz a comparação com uma mulher que está prestes a dar à luz. O que ele está tirando dessas comparações? Jesus vai vir sem um aviso, estou chegando. Ou estou no portão. Só abrir. Você tem 10 segundos para abrir. Ele vai vir de forma sem avisar e repentina. E mais do que isso, vai vir de forma definitiva. Mulheres aí que já tiveram filho, na hora que chega lá, as contrações espaçadas de 5 em 5 minutos, tem jeito de ligar para o médico e falar assim, ô médico, eu não quero hoje não, vai ser daqui 2 semanas, tá bom? Tem jeito? Não, chegou na hora, chegou na hora. É irrevogável. Essa é a comparação que está falando aqui. Amém? E a questão do ladrão é uma coisa interessante que no próximo versículo vai dar para ver. O ladrão chegando não é uma coisa desejável. O ladrão é uma pessoa não grata. Não é isso? Alguém quer que o ladrão entre de noite na sua casa? E a gente vai ver por que está falando do ladrão aqui, nos próximos versículos. Então, qual que é a resposta? Quando vai ser? Nós não sabemos o dia nem a hora. Tá? Nós temos uma resposta de quando será. Nós não sabemos o dia nem a hora. Mas sabemos que é como ladrão e a mulher grávida, que ele vai vir de uma forma de repente, sem avisar, e que aqueles que estiverem preparados vão lidar de uma forma e aqueles que não estiverem vão lidar de outra. E a gente vai ver no próximo versículo. Amém? No verso 4, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Irmãos, se Jesus voltar hoje, alguém aqui vai ficar surpreso? Não esperava que Jesus voltar e ele voltou. Alguém vai ficar com surpresa disso? Não. Mas e o mundo? Vai ficar surpreso com relação a isso? Então, o ladrão que vem de forma não grata, ele é, a gente vai ver daqui a pouco, para os filhos das trevas. Para o cristão, a comparação serve só no seguinte: eu não sei a hora e o dia, ele vai vir. Mas para aqueles que são filhos das trevas, ele vai vir de uma forma altamente indesejável. A gente vai ver no restante do verso aqui. Então, para que esse dia como ladrão mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Irmãos, olha só. O pastor Glad está falando aqui de como que Deus vê a igreja. E a gente precisa ter isso muito claro. Sabia? Houve um jargão usando um texto mal interpretado e colocado dentro da igreja, e a turma tem usado isso muito. Não julgueis. Quem já viu isso aí? Se você lê o texto, Jesus está falando para os discípulos julgarem as situações, julgarem as pessoas. O que ele condena é o juízo temerário. Você condena a pessoa de uma forma errada, não olha para si, né? Mas o tempo todo ele nos ensina a julgar. E Deus, quando Deus olha para a humanidade, olha para a sua igreja, ele faz distinção. E faz uma distinção clara. Essa distinção não é de classe, não é pobre ou rico. Essa distinção não é de cor. De forma maravilhosa, a gente vê no início do Novo Testamento, no início da igreja cristã, essa distinção não é de povo, de nação, não é judeu somente, glória a Deus por isso. Amém? Nós fomos enxertados também, glória a Deus por isso. Mas uma distinção é clara: aqueles que são filhos de Deus, aqueles que são filhos da luz, aqueles que são filhos de Deus e aqueles que são filhos das trevas. E essa distinção, ela precisa ser clara para nós, por quê? Irmãos, eu não chego para alguém que não é filho de Deus para edificar um ao outro. O alvo da minha palavra para alguém que não é filho de Deus é pregar o Evangelho.
Hoje a gente está vivendo uma situação que muitos cristãos apaixonados por política ficam querendo uma resposta moral daqueles que não são crentes. Ô, gente, na hora que você fala assim, nossa, aquela turma está roubando, e você está impressionado com isso, você devia estar impressionado se eles estivessem glorificando a Deus com as ações deles. Então, qual que é a nossa ação? Orar e pregar o evangelho por essas pessoas. Amém? Então, nós precisamos ter claramente essa distinção. E aqui esse texto está falando dessa distinção. No verso 6 ele fala, assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Aqui tem um negócio interessante, irmãos, que existe uma única diferença entre o cristianismo e todas as outras religiões. Vamos tentar achar essa diferença? Eu vou falar aqui, vocês falam se está certo ou se está errado. A diferença entre o cristianismo e as outras religiões é porque o padrão moral do cristianismo é mais elevado. Sim ou não? Não. Não é isso. Sabia? Você pode achar aí no seu ciclo pessoas que têm padrões morais elevados, pessoa que vive de forma direita e não são cristãos. Direita aos olhos do mundo, né? Ou direita, de forma direita em comparação com a média das pessoas. O cristianismo é o único que adora um único Deus. Sabe qual que é a diferença, indo direto ao ponto? A única diferença entre o cristianismo e todas as outras religiões é que todas as outras religiões você precisa fazer algo e você vai, por merecimento, vai receber algo em troca. Você obedece, Deus te abençoa. Você faz as coisas certas e no dia do Senhor, porque você fez tudo certinho, você estará tranquilo. Você sabia que não é assim? Amém ou não? O cristianismo, a ordem é invertida, e esse texto está mostrando isso também. Deus nos amou, enviou seu Filho para morrer por nós. E todo aquele que crê nele tem a salvação. Amém? E aí depois ele fala assim, assim pois faz isso, isso e isso. É isso que esse texto está falando. As obras para o cristão, elas são no máximo, numa definição muito simplista, um ato de gratidão pelo que Deus fez por ele. A gente não faz obras para se encontrar aprovado diante de Deus, porque se a gente fizer isso, a gente vai se frustrar. Amém, irmãos? Os irmãos entenderam a única diferença entre o cristianismo e todas as outras religiões? No cristianismo, Deus toma a decisão de salvar. Deus manda o seu Filho. Alguém aqui antes de Jesus vir, estava em casa pedindo para Jesus vir? Mas ele viu a necessidade e mandou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Ele nos amou. E o amor de Deus se mostra tão grande. Em Romanos fala assim, nisso ele prova o seu amor por nós, dando o seu Filho para morrer em nosso lugar, enquanto ainda éramos pecadores. Então não foi nada em nós que atraiu a vinda de Jesus. Deus, no seu infinito amor, enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Glória a Deus. Isso é a graça. Então, o que tem de diferença do cristianismo para o restante? A graça de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Talvez essa afirmação tinha que ser que desse mais glória a Deus. Amém? Glória a Deus. E aí ele faz a diferenciação dos filhos da luz e dos filhos das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Amém? Os irmãos estão vendo aqui? Embora a obra ela não é necessária para você ser salvo, a obra é um resultado definitivo de que aquele que foi salvo vai gerar obras. Amém, irmãos? E uma forma de você diferenciar o filho da luz com o filho das trevas é porque o filho das trevas anda dessa forma que foi falado aqui. Os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. O texto não está falando
que quem se embriaga necessariamente é filho das trevas. Ele está fazendo uma comparação do embriagado e do sóbrio. O embriagado é a pessoa que não tem o controle de si e vive para fazer os seus prazeres. Vive de forma automática para satisfazer os seus prazeres. O sóbrio é aquele que tem o domínio, e esse domínio quem nos dá é o Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. E o texto termina: consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Aqui, irmãos, tem uma doutrina que para mim é uma grande bênção, é que fala que Deus não nos destinou para a ira, mas nos destinou para alcançarmos a salvação por meio de Jesus Cristo. E o entendimento dessa doutrina, para mim, é uma maravilha muito grande, e as pessoas, às vezes, entendem de forma errada. Olha, Deus me escolheu, então eu vou ficar aqui na minha posição de escolhido de Deus. Mas, pelo contrário, quando eu vejo assim, Deus me escolheu, Deus me salvou, eu me vejo com a cara lá no pó, porque se não fosse Ele fazendo isso, eu não seria salvo. E até mais do que isso, Ele nos promete que a gente vai estar firme até o dia do Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Sabe por quê? Porque se eu olhar para a minha vida aqui, e eu ver pelas minhas escolhas, pela força do meu braço, pelo meu poder de convicção, eu não fico de pé até o dia do Senhor, não, irmãos. Mas Romanos 8 fala que nada vai nos separar do amor de Deus, Ele nos garante isso, amém? Então, irmãos, glória a Deus, porque aqui Ele fala que Ele não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tendo esse entendimento de que Jesus vai voltar, de que nós devemos viver de maneira sóbria e preparados para esse dia, Paulo nos ensina aqui: consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente. Glória a Deus? Glória a Deus. Então, para a gente aplicar, irmãos, alguns pontos em cima dessa exposição. O primeiro ponto aí, aquela igreja sofria tribulações. Aquela igreja passava por dificuldades que talvez muitos de nós aqui não passamos nem passaremos. Aquela igreja, irmãos estavam morrendo por crer em Cristo. Mas, irmãos, eu queria nos colocar aqui, por mais que as nossas tribulações sejam menores, nós vamos ter tribulações. Amém? Se a gente perguntasse aqui quem está passando por uma tribulação nesse momento, talvez muitos de nós levantaríamos a mão. Porque faz parte da nossa vida, mas eu queria encorajar os irmãos a glorificar a Deus nas tribulações. Lembra que a gente falou aqui? A tribulação, lá no fim, ela vai gerar esperança. Talvez, se Deus não nos permitisse passar por tribulação, a gente não teria o anseio do dia do Senhor. A gente não gritaria Maranata com tanta convicção. Por quê? Porque essa vida estaria boa demais. Irmãos, uma vida de 70, 80, 90 anos é nada diante de uma eternidade. Amém? Então, independente da tribulação que a gente passar aqui, independente, é nada perto da promessa que a gente tem, da esperança que a gente tem. Amém, irmãos? Irmãos, essa palavra esperança, ela pode ficar um pouco fraca quando a gente fala esperança, no português, em alguns outros idiomas, ela dá uma denotação um pouco branda demais para esse assunto. Por exemplo, quando você fala assim, eu espero que isso aconteça, eu tenho esperança que isso aconteça, o que isso significa? Que eu gostaria que isso acontecesse, ou eu torço para que isso aconteça. Mas nesse caso não é isso. Esperança é o quê? Eu tenho convicção de que Jesus vai voltar. Amém? O pastor Fabrício gosta muito de falar, sempre que ele fala de esperança, ele fala, o mundo diz, a esperança é a última que morre, mas isso está errado, porque a nossa esperança morreu e ressuscitou e certamente voltará. Amém? Glória a Deus. Irmãos, se você soubesse, vamos lá, se você soubesse que Jesus, de alguma forma você sabe, Jesus vai voltar domingo que vem à noite.
Como que seria a sua vida nesse período? De hoje até domingo que vem. Como que seria a sua vida? Vou dar alguns exemplos aqui, os irmãos falam se seria assim ou não, tá bom? Eu sei que Jesus vai voltar e o dia do Senhor vai chegar e vai ser domingo que vem. Agora eu tenho uma semana para esse dia. O que é que eu vou fazer? A primeira opção aqui, eu vou passar a fazer coisas boas. Eu vou começar a ajudar as pessoas muito mais do que eu ajudei antes. Eu vou fazer somente coisas para que naquele dia Deus olhe para mim e fale assim, servo bom e fiel, você fez tudo que eu te mandei. É isso? Alguém faria isso aí? Então aqui a gente está no meio de crente, menos mal. Menos mal, mas muitas pessoas no mundo creem assim, né? Você fala assim, ó, Deus vai julgar todos, o que você vai fazer? Ah não, daqui para lá eu vou mudar de vida e vou fazer as coisas certinho para eu ser aprovado por Deus. Então não é isso. A segunda coisa, eu vou pedir perdão pelos meus pecados, vou ficar pedindo perdão dos meus pecados de hoje até domingo, e nesse período eu vou ficar só na igreja, que é o lugar que eu menos peco. Na hora que Jesus voltar, eu estou zeradinho de pecado. Quem faria isso? Ninguém? Ou então, por ter a convicção da doutrina da eleição, eu sei que eu sou salvo, então eu vou ficar tranquilo na minha casa, sentado, esperando Jesus voltar, porque eu estarei com ele. Alguém faria isso? Não? Ou então, eu não sei ao certo não, mas uma coisa eu tenho certeza, amanhã no PG eu não vou chegar atrasado. Eu vou no PG amanhã. Quem vai no PG? Se souber que Jesus vai vir domingo, vai no PG amanhã. Levanta a mão aí. Hã? No culto de quinta. Jesus vai voltar domingo. Você vai faltar no culto de quinta? Olha o risco. Vai faltar? Vai chegar atrasado? Ou se Jesus voltasse no início do culto de domingo, ia ter muito irmão que não ia viver Jesus voltando à igreja, não. Seria faltar alguma programação da igreja, se você tivesse certeza que Jesus volta domingo? Você iria se arrepender diante de Deus e pedir misericórdia? Você iria para a Praça 7 pregar loucamente para todo mundo? Quem iria fazer isso? Falando Praça 7 um lugar movimentado. Você iria lá naquele seu parente que você pregou e ia colocar ele contra a parede e falar, é agora, meu filho, já era. Quem faria isso? Amém? Você iria pregar para a maior quantidade de pessoas possível? Amém? Você parar de trabalhar e ia ficar só pregando o evangelho? Se você souber que é domingo, vai para o serviço, vou nem trabalhar, vou pregar. Jesus está voltando, agora já era, não tem jeito mais não vou perder tempo não. Amém? Irmãos, uns 2 anos atrás eu parei para falar assim, eu quero ver o que a Bíblia fala de quando Jesus vai voltar. E lendo vários textos, o que eu mais me apaixonei foi com o sermão escatológico de Jesus, porque tem um negócio muito interessante. E eu vi que na maioria dos textos ele dá a mesma resposta para essa pergunta, quando Jesus vai voltar? Vamos ver o que é que fala? Vou passar só pelo sermão escatológico. O sermão escatológico é o quê? Jesus está lá no meio dos seus discípulos, enquanto ele não tinha proeminência nenhuma. Jesus, ele era conhecido por aquela turma na Galileia. Não era conhecido em todo o Império Romano. Vou falar de uma forma bem, assim, aos olhos humanos, Jesus era um Zé Ninguém, aos olhos humanos, ensinando 12 outros Zé Ninguém, que viviam no interior do país, no interior da nação, tá? E aí Jesus fala 15 coisas para quando os discípulos viram para ele e falam assim, mas Jesus, quando que todas essas coisas vão acontecer? Jesus fala 15 coisas impossíveis.
impossíveis aos olhos daqueles ouvintes. E eu vou passar essas 15 coisas aqui. E dessas 15 coisas impossíveis, 14 coisas aconteceram. E a gente vai ver qual que é a última que ainda não aconteceu. O que Jesus fala? Muitos vão aparecer usando o meu nome de forma errada. Os discípulos podiam falar assim de Jesus: Jesus, você está aqui na rodinha, aqui, o nosso PG só tem 12 pessoas. Você está falando que as pessoas no mundo vão usar seu nome? Baixa a bola. Poderia ser esse o sentimento, era algo que não era pensável. O Império Romano estava numa situação em que tinha 60 anos que não havia confronto. Os judeus viviam no Império Romano e podiam exercer sua religião de forma tranquila. Não havia guerras. E o que Jesus fala que iria haver? Guerras e rumores de guerras. Nação se levantando contra nação. Reino se levantando contra reino. Era algo que não era a realidade daquela turma. O que mais Jesus fala? Numa região que não havia terremotos, haverá terremotos. Haverá fome. Vocês serão entregues a tribunais e sinagogas. Vocês serão açoitados. Vocês serão apresentados diante de governadores e reis. Não quiser ninguém indo para diante de um rei. Eram coisas que eram impossíveis. Mas os irmãos estão percebendo que tudo que eu falei, a gente tem convicção que aconteceu? O evangelho será pregado em todas as nações. Um irmão entregará o outro irmão à morte por causa do nome de Jesus. De igual forma, o pai entregará o filho, e filhos matarão os pais. Vocês serão odiados por causa de Jesus. Grande perseguição vai vir sobre aqueles que creem em Jesus, ao ponto de, se Deus não abreviasse essa perseguição, até aqueles que são filhos de Deus abririam mão de Jesus. Perseguições muito pesadas. Eu falei 14 coisas que Jesus falou. Os irmãos têm convicção de que isso tudo já aconteceu? E ele fala a 15ª coisa. Mas vai ter um dia, depois de todos esses acontecimentos, o Filho do Homem virá sobre as nuvens e reunirá aqueles que morreram em Cristo. Glória a Deus. Então aquilo que era impossível, tudo aconteceu. Para quê? Para a gente ter a convicção de que o Filho do Homem vai vir no meio das nuvens para buscar aqueles que são filhos de Deus. Glória a Deus. A nossa esperança não é, eu gostaria que Jesus voltasse, eu torço para que Ele volta, eu preciso que Ele volta. A nossa esperança é, eu tenho convicção de que Jesus vai voltar. Amém, irmãos? Glória a Deus. E o sentimento sobre a data da vinda de Jesus é a mesma em praticamente todos os textos que falam disso. Quando que Jesus vai voltar? Pode ser a qualquer momento. Paulo, ao escrever, fala que nós, os que estivermos vivos, o sentimento que a Bíblia traz ao leitor, nos textos que falam da vinda de Jesus, pode ser a qualquer momento. Lembra quando a gente estava falando assim, o que você faria se soubesse que Jesus vai voltar no domingo que vem? A gente falou coisas que a gente não tem feito, mas o sentimento que a palavra de Deus nos traz ao falar da segunda vinda pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser depois. Então essas coisas, elas precisam ser feitas de forma diligente, urgente. Amém? Pregar o evangelho precisa ser feito de forma urgente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, no nome de Jesus, Jesus está voltando. E Ele divide em 2 povos, aqueles que são filhos da luz e aqueles que estão andando em trevas, satisfazendo os próprios prazeres e negando a obra do nosso Senhor. Irmãos, talvez no nosso meio aqui tenha pessoas que não se arrependem dos seus pecados, colocam a confiança da salvação no próprio braço e começam a formar suas opiniões. Eu respeito a sua opinião, mas no dia do Senhor não vai ter opinião que se levante contra a verdade dele. No dia do Senhor, sabe quem que vai estar diante dele? Os filhos de Deus, glória a Deus. Mas vai estar diante dele também aqueles que falam assim, eu não cria bem assim não. Vai estar diante deles aqueles que falavam assim, não, mas a Bíblia não é palavra de Deus, foi escrito por homens. Vai estar diante deles aqueles que falam assim, não, mas não é bem assim. Todos estarão diante dele. E vai ser um dia, grande dia, mas vai ser também um terrível dia. E a chance que ele nos dá é aqui. É antes desse dia.
E esse dia vai chegar como um ladrão de noite, sem avisar. Amém? Esse dia pode ser a qualquer momento, mas às vezes você pode falar assim, não, mas quem apostou que Jesus não voltaria nos últimos 2000 anos acertou. Certo ou errado? Quem apostou que Jesus não voltaria nos últimos 2000 anos, quis viver do jeito que queria porque Jesus não voltaria. Essa pessoa acertou ou não? Acertou e errou. Jesus não voltou, mas todo mundo nesses últimos 2000 anos já foi recolhido. Então, para eles, acabou a chance. Às vezes, Jesus não vai voltar, embora eu creio que ele pode voltar a qualquer momento, mas às vezes ele não vai voltar hoje, não vai voltar amanhã, e talvez não vai voltar daqui 10 anos. Mas se Deus te recolher, acabou. Acabou. Não tem uma segunda chance. Arrependa do seu pecado. Crê em Jesus para a salvação. É o único caminho para a salvação. Amém? E aos filhos de Deus, os filhos da luz, que estão andando apagados, quando a gente falou Jesus vai voltar, a gente mudou a nossa forma de agir. A gente falou que vai pregar o Evangelho, a gente falou que vai viver a comunidade, vai edificar uns aos outros. Sejamos atenciosos quanto a isso, amém, irmãos? O sentimento, toda vez que você lê sobre a vinda do Senhor, você vai sair com esse sentimento, pode ser a qualquer momento. Então, que sejamos diligentes quanto a isso, amém? Amém. Vamos orar, irmãos.